Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 3 das Leis Morais e hoje iniciamos o capítulo 7 da Lei da Sociedade. E o primeiro item, o primeiro tema desse capítulo 7 é necessidade da vida social. Então a pergunta número 766 do Livro dos Espíritos diz assim: a vida social está na natureza? E a resposta, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não se lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. É um indivíduo, mesmo como espécie, é um indivíduo gregário. Ele depende da vida em conjunto. Independente ou diferente de algumas espécies animais que têm um pequeno trecho de formação familiar, onde existe o filhote é cuidado e depois tem que seguir a vida procurando ter um certo domínio, um certo território de onde vive isolado, basicamente. O ser humano, assim como outras espécies, é um ser que vive em sociedade. Ele depende dessa vivência conjunto com outros da mesma espécie para poder se desenvolver. E isso tem uma razão bastante forte, bastante interessante, na medida em que a gente precisa evoluir. A função da nossa existência nessa encarnação é aprender com as experiências que temos. Na medida em que a gente pode trocar experiências entre seres diferentes, a gente evolui muito mais rapidamente, porque a gente aprende não só por conta das nossas tentativas de tentar melhorar, de resolver nossos problemas, de buscar felicidade, mas também muitas vezes observando os outros. À medida em que os outros erram, a gente também descobre aquilo que é errado e que, portanto, não deve ser copiado. E também tem a possibilidade de, através desse relacionamento mútuo, da ajuda mútua, enriquecer também e crescer e descobrir que, através desse compartilhamento, do estar junto, do ajudar a fazer, que a gente cresce e evolui espiritualmente também. Isso vai trazendo para a gente, desde a mais tenra idade espiritual, vamos dizer assim, o homem das cavernas, essa ideia de que viver com outros é muito melhor, é muito mais proveitoso, é muito mais seguro. A gente compartilha alimentos, a gente compartilha segurança, compartilha convivência e o ser humano, por especialmente, desenvolveu certas capacidades linguísticas, né? A gente, com todas as línguas que existem no mundo, vão se desenvolvendo e vão ficando cada vez mais complexas à medida em que os relacionamentos vão ficando mais complexos. Então a gente percebe, como a gente já falou aqui em outras hipóteses, em outras oportunidades, que lá no começo da humanidade, ou nos primeiros tempos, a linguagem, o vocabulário era muito mais restrito e muito mais diminuto. Com a evolução da sociedade, à medida em que a gente vai se tornando seres mais complexos, a nossa capacidade de compreensão e entendimento e de diferenciar situações diferentes também aumenta. Isso é uma demonstração da nossa evolução e a gente começa a ser mais sutil até no próprio entendimento dessa conversa, desse relacionamento que a gente estabelece. Então, pergunta número 767 diz assim: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Quer dizer, o isolamento? E a resposta, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, é normal e natural, como uma lei, por isso que é uma lei divina ou natural, que é a lei da sociedade, da socialização, a gente tem a tendência normal a se agregar, a viver em conjunto. Logicamente que por opção e através da manifestação do livre-arbítrio, a gente pode eventualmente decidir viver isolado, mas não é bom para o nosso próprio desenvolvimento, mas é uma decisão do livre-arbítrio. O ser pode, diante das situações que ele encontra na vida, optar por uma vida de isolamento, uma vida sem contato com outras pessoas. Pergunta número 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há neste sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? É uma situação natural e tem algum objetivo mais amplo, definido pela própria espiritualidade? Está claro, já que é uma lei divina ou natural, né? A resposta diz assim: o homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível.
por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, uma às outras, se completam, para que assegurem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Na medida em que o ser tem um desenvolvimento pessoal, somos criados como criaturas divinas, criados em instantes diferentes, temos idades espirituais diferentes, e temos também existências diferentes. Das várias existências que vamos passando, vamos adquirindo capacidades, experiências e dons, vamos dizer assim, talentos, que na realidade são fruto do nosso esforço, do nosso aprendizado, muitas vezes em existências passadas. À medida em que cada um de nós tem experiências diferentes e aprendeu coisas diferentes, se dedicou a aprender coisas diferentes, o convívio social traz para a gente essa possibilidade de se ajudar mutuamente. Na medida em que um tem mais facilidade com uma determinada situação, por exemplo, um trabalha muito bem com madeira, o outro já não, o outro já prefere trabalhar muito mais com cálculos e não tanto com trabalhos manuais. O outro tem uma dedicação mais artística e consegue, por exemplo, compor, escrever e tocar instrumentos. Essa variedade de dons, essa variedade de capacidades facilita a vida em conjunto, na medida em que a gente pode compartilhar essas funções e tarefas que poderiam ser executadas por um único ser, são compartilhadas no conjunto. Então, se a gente pegar um exemplo, mas imagina que a gente vai construir um avião. A gente precisa daqueles que são responsáveis por fazer os cálculos, que sabem fazer as contas e definir o que é necessário, tamanho da asa, todas as situações que vão acontecer, força do motor que tem, mas a gente também precisa de certas características que são mais artísticas, como, por exemplo, a aerodinâmica, a questão de ser alguma coisa bela, bonita de se enxergar. Então, essas capacidades vão se complementando, na medida em que cada um com sua habilidade diferente acaba contribuindo para um projeto total. Um trabalha com eletricidade, outro trabalha com hidráulica, outro trabalha com estatística, e tudo isso acaba se agregando. São necessários vários papéis para que nessa junção de capacidades diferentes a gente consiga compor grandes obras. Quando a gente fala hoje que o homem tem a capacidade, por exemplo, através do desenvolvimento da ciência, de ir até a Lua, construir um foguete e ir para a Lua, não foi um indivíduo só que descobriu o foguete, que desenhou e que construiu o foguete. Isso é uma consequência de evolução que foi acontecendo no desenvolvimento da humanidade, e nada é feito individual, tudo é um feito coletivo. São pequenas contribuições que vão se agregando de maneira que a gente vai sempre atribuindo uma capacidade nova. A possibilidade, por exemplo, um aparelho de televisão, tão normal no nosso cotidiano hoje, não é resultado de uma simples invenção. É resultado de inúmeras invenções que vão se acumulando, que vão se complementando para que a gente pudesse chegar no ponto que a gente tem hoje. Então isso demonstra que a vida em sociedade, a troca de experiências e o compartilhamento de certas capacidades fazem com que a gente alcance tanto os benefícios do conforto que esse desenvolvimento traz, como também os benefícios do desenvolvimento intelectual, na medida em que cada um de nós acaba adquirindo possibilidades de entender coisas mais complexas, o que fazem com que o nosso raciocínio fique mais apurado, mais aguçado. E a gente parte então para um outro tema, que é vida de insulamento, voto de silêncio. Quer dizer, vida de isolamento e o voto de silêncio, não falar com ninguém. Pergunta número 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mais uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Se o ser, por vontade própria, encontra satisfação em viver isolado, em se afastar da sociedade, por que que isso é um problema, né? Por que que isso é condenável, vamos dizer assim, ou errado? E a resposta diz: satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém.
a vida compartilhada, a vida em sociedade, traz para cada um de nós obrigações e necessariamente, por mais que a gente não queira, necessidade de ajudar-nos. Por mais que a gente tenha serviços, a gente preste algum tipo de atividade para uma outra pessoa, que seja uma atividade remunerada, porque nós dependemos da remuneração para poder se alimentar, ainda assim esse trabalho remunerado para outra pessoa acaba contribuindo para outra pessoa e contribui para a sociedade. Em o ser ficando afastado, se tornando isolado e não contribuindo com ninguém, com a sociedade, imagina se isso fosse regra geral e todos vivessem isolados e não compartilhassem. Nosso desenvolvimento como seres, como sociedade, como civilização seria muito menor, porque a gente não teria compartilhado e mesmo as eventuais descobertas que alguém tivesse feito seriam muito egoisticamente utilizadas sem a possibilidade de que outros também compartilhassem com aquela mesma descoberta, vamos dizer assim, com aquela mesma invenção. Pergunta número 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? E aí, duplo egoísmo. A resposta: a gente poderia advogar que, já que a sociedade traz para cada um de nós perigos e dificuldades, porque não é fácil a vida social, conviver com outras pessoas nem sempre é tão fácil e às vezes bastante complicado, bastante difícil. O fato de a gente querer se isolar e se colocar à parte da sociedade para evitar contato ou evitar problemas que poderiam advir de um relacionamento, qualquer que seja, de um relacionamento social, traz para o ser meio que um abandono da capacidade de evoluir. Então ele se torna egoísta na medida em que ele passa a não conviver com os outros. No final das contas, por ser uma lei natural, o mal não é uma força maligna antagônica, mas é simplesmente aquilo que não atende aos princípios de uma lei divina e natural. Então o homem pratica mal quando ele não segue uma lei divina e natural. E qual é esse mal? O sofrimento que lhe é causado na medida em que ele tem mais dificuldade em poder evoluir. O mal, então, é aquilo que age em contrário à lei, é como eu já disse algumas vezes aqui, e acho que é o melhor exemplo que dá para a gente considerar, é como nadar contra a correnteza. Fará com que você se canse muito mais, porque você nada contra a força da correnteza, quando poderia estar nadando a favor da correnteza, isso te facilitaria o deslocamento, e que você, de alguma maneira, em algum momento, se será vencido pela força da natureza, porque a correnteza vai acabar te levando no sentido que o rio trafega. Então, o mal acaba agindo no próprio que o pratica, porque na medida em que ele nada contra a correnteza, ele sofre as consequências disso, e também essa de nadar contra a correnteza pode fazer mal para as outras pessoas, na medida em que você não tem um compartilhamento e que você não ajuda as outras pessoas, e também deixa de ser ajudado pelas outras pessoas que estão nessa direção, que é a direção normal da evolução, da progressão. Item A da pergunta 770. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Ou seja, se aquele que o faz em detrimento, por expiação, por recomposição de alguma atividade que não tenha feito adequadamente no passado, E a resposta: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação, evitando um mal aquele que por tal motivo se insula, cai no outro, pois esquece a lei do amor e da caridade. Aqui a gente poderia considerar a seguinte situação: imagina que um ser, sabendo que ele tem uma certa tendência a agir agressivamente com os outros, ele se isola das outras pessoas para não ser agressivo com as outras pessoas, porque ele pode ter se machucado ou machucar outras pessoas e acaba sendo, de uma certa maneira, malquisto por aquele conjunto, por aquele grupo que está. Então ele resolve se afastar e viver em isolamento para que ele não afete as outras pessoas. A gente poderia dizer que tem uma situação bastante parecida, que é quando, por exemplo, um ser na sociedade age em contrário às leis, que são leis, mesmo as leis civis de convivência moral, e que machuca, agride outras pessoas. E que por causa disso, por exemplo, a legislação humana encarcera o indivíduo, coloca o indivíduo em isolamento. Isso a gente pode considerar que esse encarceramento ele é uma expiação.
na medida em que aquele ser que prejudicou no convívio social seja afastado para que não prejudique a sociedade e para que expie aquela situação. Então, o objetivo da expiação aqui é fazer com que ele repense sobre a situação que ele provocou, para que, em retornando mais tarde à sociedade, porque nenhum isolamento é completo e absoluto, por mais que a gente tenha uma situação de pena perpétua também, que o indivíduo viva o resto da sua vida em encarceramento, após essa existência, numa próxima existência, ele voltará à convivência social, já que não existe, ninguém nasce com um carimbo na testa dizendo, não, você está em prisão perpétua ad eternum, né? Então você vai viver perpetuamente, porque não tem sentido nenhum, justamente por causa disso a finitude da existência da vida. Então aquela expiação que foi causada por um isolamento temporário tem que servir ao indivíduo para que ele reflita sobre a situação, sinta a falta do convívio com outros seres, para que numa próxima possibilidade ele valorize e evite agredir, machucar, evite fazer mal às outras pessoas, para que ele possa, de novo, compartilhar a existência com outros seres. Esse retraimento meritório, no sentido de que, enquanto ele está em sofrimento, vamos dizer assim, porque ele está em expiação, ele vai sentir falta da liberdade do convívio com os outros. Então, nessa situação, a própria legislação estabelece que, às vezes, muitas vezes, melhor que esse indivíduo fique afastado da sociedade para que ele não machuque a sociedade, para que ele não machuque as outras pessoas. Mas o objetivo disso é, além de liberar a sociedade do convívio de alguém que pode ser agressivo, pode se tornar nocivo à sociedade, permitir com que aquele que está isolado, que ele aprenda com aquela situação. Senão não tem sentido, como a gente dissesse que o ser nasceu errado, nasceu com defeito e vai ter que ficar isolado todo o resto da vida eterna. Se isso fosse real, é como se esse projeto fosse um projeto defeituoso. Então Deus teria produzido um produto com um defeito. E pior, né? Com um defeito que é eterno, né? Porque se nós somos almas eternas, somos criados e somos destinados à eternidade, se a gente nascesse com defeito, Deus teria produzido, criado uma criação sua com um defeito incorrigível, que não tem cabimento, porque aí Deus deixaria de ser Deus, porque ele deixaria de ser perfeito. Então, se a sua criação comete em algum momento o mal, a gente já disse que é por uma falta de reconhecimento de qual é o caminho normal a ser trilhado, ele tenta nadar contra a correnteza, é natural que ele sofra as consequências de nadar contra a correnteza, mas esse sofrimento causado, o mal causado, só serve para que o indivíduo perceba que ele está no caminho errado, que se ele continuar nesse caminho, ele vai continuar sofrendo e que ele deve então se modificar. Ele deve modificar as suas atitudes e passar a agir em acordo com a lei. Esse é o princípio, porque senão não teria sentido, a correção não teria nada de meritório. Então, se essa expiação acontece por um breve período de tempo, vamos tentar se colocar numa outra situação, onde um ser resolve, por exemplo, se isolar. Isso acontece em algumas filosofias, por exemplo, onde alguns religiosos adotam o voto de silêncio e o enclausuramento, o afastamento da sociedade. Quando esse ser opta por esse caminho como um desejo de autoconhecimento, ou seja, se conhecer e aprender a se desenvolver, a se enxergar como indivíduo, que muitas vezes pode ser resultado de uma vivência anterior, onde ele usou mal essa capacidade ou convive com outras pessoas, ele pode nessa existência destinar essa existência a um convívio, a falta do convívio ou isolamento, mesmo que isso cause sofrimento, a uma incapacidade de comunicação com os outros, com o voto do silêncio, mas que tem o objetivo do seu autodesenvolvimento. Então ele pode, durante esse período, utilizar esse afastamento para um processo de conhecimento. Por exemplo, como acontece com essas religiões, no sentido do estudo, da oração, de se colocar num ponto que é um ponto dedicar-se a si próprio, mas que só tem sentido se ele for temporário, mesmo que seja numa existência. Aqueles que se dedicam para esse tipo de tarefa, para esse tipo de destinação, têm em si esse período onde é dedicado ao seu próprio desenvolvimento, próprio conhecimento.
para que numa próxima existência ele possa retornar ao convívio social mais preparado, mais capacitado, conhecedor de si mesmo, conhecedor de mais coisas por ter estudado mais, para poder fazer a aplicação daquele conhecimento dado. O isolamento pelo isolamento não tem nenhum tipo de benefício, a não ser que seja uma etapa de, por exemplo, de um estudo, né, onde se isola para poder fazer um estudo mais profundo de si mesmo. Pergunta número 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mister de socorrer os desgraçados? Aqui é a história daqueles que se isolam do mundo no sentido de se isolam do convívio social, mas que tem uma destinação muito clara, que é ajudar as outras pessoas, ajudar aqueles que passam por dificuldades. Então eles deixam de ter os benefícios do convívio social, mas porque estão destinados a ajudar as outras pessoas. Então aqui não existe de fato um isolamento social, existe uma destinação do tempo que é empregado, na medida em que, ajudando os outros, eles estão praticando a lei da caridade e estão interagindo com outras pessoas, estão utilizando o seu conhecimento para auxílio das outras pessoas. Então a resposta, eles se elevam, rebaixando-se, têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de o fazerem bem, obedecendo à lei do trabalho. Então lembra, a destinação aqui, na lei do amor, da caridade, aqueles que dedicam aos outros o seu tempo, e que cada um de nós tem, a gente também já falou sobre isso algumas vezes, a vida não é só uma vida de sofrimento. Embora a felicidade não seja desse mundo, não significa que esse mundo é só para sofrimento. A gente tem refrigérios, a gente tem refrescos, a gente tem boas convivências que são possíveis e que trazem para a gente um fôlego, né? A vida não é só feita de trabalho, a gente tem a convivência dos amigos, a convivência social que é agradável, a gente tem o descanso, a gente tem possibilidades de certas prazeres que a vida nos dá. E essa combinação, como a gente já disse, o equilíbrio é feito na combinação dessas duas questões. Trabalho e repouso, né? E também a questão de poder usufruir dos bens que a vida material nos dá, mas de não exagerar, de não abusar dessa utilização dos prazeres que a vida dá. O convívio, o equilíbrio dessa situação é o ideal. Um ser pode, eventualmente, por ter exercido numa pendência, numa vida, por exemplo, abuso dos gozos materiais, ter na espiritualidade, na erraticidade, em saindo dessa existência, dedicarem-se a uma próxima existência a utilização desse tempo em auxílio dos outros, como que para equilibrar essa balança. Uma vez abusado dos prazeres materiais, ele pode decidir uma próxima existência, dedicar essa existência toda a menos prazeres materiais ou nenhum prazer material e dedicação plena aos outros no sentido de equilibrar essa balança, para se colocar em ponto de equilíbrio novamente, para que numa futura existência ele possa usufruir desse equilíbrio novamente, que ele possa usar desse equilíbrio. Então essa significa um empenho muito grande do indivíduo, do espírito, no sentido de se corrigir, de espiar, de produzir através do empenho aos outros, do auxílio aos outros, o seu próprio desenvolvimento e o desenvolvimento daqueles que até eventualmente possam ter prejudicado uma existência anterior. Na medida em que ele pode, através do exagero dos gozos materiais, ter deixado de cuidar, por exemplo, daqueles que ele deveria ter cuidado nessa vida anterior, e nessa existência, então, ele vem no sentido de se dedicar plenamente a todos aqueles que ele tenha prejudicado numa existência anterior. Então, essa consciência do espírito que se dá na erraticidade e que se demonstra no planejamento, no programa kármico, né, naquilo que ele vem para essa existência, precisa ser considerada sobre esse ponto de vista. Lógico que é muito meritório você se dedicar aos outros, porque significa que você está exercitando a lei do amor e da caridade, né? Mas é preciso entender que isso também, só essa dedicação, se ela não estiver compensando alguma outra situação passada, fará com que o ser muitas vezes se desgaste muito rapidamente, se estafe muito mais rapidamente, porque ninguém aguenta só de trabalho sem repouso. Então a gente precisa compensar, a gente precisa equilibrar as coisas. E tem da pergunta número 771. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? A resposta? Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham.
aqueles que se retiram, mas que se retiram para dedicar-se a um determinado trabalho específico em bem da sociedade. Então, esses estão naquela situação onde muitas vezes, abrindo mão dos prazeres da vida material, acabam se dedicando mais firmemente a executar um certo trabalho que faz benefício às outras pessoas. Então, esses não estão se isolando da sociedade, mas estão trabalhando para a sociedade, porque tudo que fazem em favor da sociedade. Pergunta número 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? É comum, a gente sabe de algumas seitas que têm por característica específica o voto do silêncio. Então, os seres que são levados para essas seitas trabalham especificamente na questão do voto do silêncio, não tendo a possibilidade de falar, né? Então, a resposta diz assim: perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe otorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco, quer dizer, com a espiritualidade. O voto de silêncio, porém, é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. E aqui, lembrando de novo, a considerar também que muitas vezes aqueles que se dedicam ao voto de silêncio podem fazê-lo também por uma consciência de programação kármica, no sentido de às vezes terem usado mal a capacidade da fala e às vezes se dedicam durante um determinado período de tempo ao isolamento, ao voto de silêncio, no sentido de calar para escutar mais. Quanto mais calado, mais em silêncio, mais essa capacidade de relacionamento com a espiritualidade, de ouvir a espiritualidade, de estar mais propenso a perceber e conversar com a espiritualidade. Então, cada um de nós precisa de tempos em tempos, ou de partes do nosso dia, silenciar, porque se todos só falássemos, ninguém se entenderia nada. Então, para que um possa escutar o outro, é necessário que um silencie, para que o outro fale. Então, de novo, a questão do equilíbrio. Quando a gente silencia e escuta, podemos mais facilmente compreender o que o outro está dizendo, mas é necessário também que depois o outro silencie para que você possa falar, para que ele também compreenda. E essa troca se dá em silêncio e não silêncio. Em certos momentos onde existe esse silenciar, e vamos entender que o silenciar está muito mais amplo do que simplesmente fazer barulho com a boca. Porque às vezes podemos não falar e estarmos tagarelando o tempo todo em nossa mente. É um dos problemas que existe na vida mais presente, nas vidas mais atuais, que é a quantidade de informações que recebemos e a quantidade de cobrança que a própria vida social nos traz, que muitas vezes é difícil silenciar a própria mente. Então existe um tagarelar o tempo todo. E o tagarelar o tempo todo, falar o tempo todo, não permite que a gente ouça, que a gente troque com a espiritualidade e que a gente tenha esse escutar o outro. Não adianta você ficar de boca fechada enquanto o outro fala se você está rebatendo tudo que ele está dizendo na sua própria mente. Então você está tagarelando do mesmo jeito. Então o entender essa possibilidade do silêncio significa abster-se de falar e prestar atenção no que o outro está dizendo, para que no momento seguinte isso seja uma troca. Então esse equilíbrio, quando saudável, quando a gente aprende a fazê-lo no convívio social, é muito interessante. Como eu já disse, em algumas situações pode ter havido do indivíduo numa vida anterior ter tagarelado tanto, ter falado demais, ter utilizado o dom da fala para prejudicar as outras pessoas e ter decidido para essa existência uma vida muitas vezes agregada com voto de silêncio, no sentido de aprender a ficar quieto, aprender a silenciar para ouvir as outras pessoas. Então, nesse sentido, o exercício pode ser saudável, pode ser salutar ao espírito. E uma coisa interessante que a gente lembre que o nosso projeto é de longo prazo, né?
nós somos seres que temos a vida inteira para evoluir, para crescer. Então a gente pode, por decisão e por livre-arbítrio, decidir e errar, tomar atitudes erradas que vão trazer para a gente consequências e problemas. Mas sempre temos uma possibilidade, por mais que a gente não descubra o nosso erro nessa própria existência, teremos a chance de descobri-lo na erraticidade, quando a gente reflete sobre o que fez. Então o nosso projeto é completo. Às vezes esse tagarelar ou silenciar, aprender a falar coisas boas e úteis, compartilhar a existência com os outros, isolar ou não isolar, está muitas vezes num projeto muito maior, que é aprender a ter o equilíbrio. Então, como seres desenvolvidos, como espíritos mais evoluídos, aprenderemos que o convívio social é muito melhor, o convívio social ele é benéfico ao espírito, ao seu desenvolvimento, mas que a gente vai aprendendo na medida em que a gente muitas vezes erra. A gente erra a medida do quanto utiliza de uma capacidade ou de outra capacidade, tanto de trabalho e repouso, quanto de falar ou não falar, de se isolar ou não se isolar. Isso não quer dizer que, por exemplo, o isolamento em certos períodos, vai de cada indivíduo, né? não traga benefícios, porque muitas vezes o isolamento temporário pode dar ao indivíduo a capacidade de autocentrar-se, de olhar para si de novo, de parar de olhar tanto para fora, já que o olhar para fora pode ter sido o problema, pode ter sido o erro. Então, muitas vezes, olhar para dentro novamente, silenciar, pode ajudar o indivíduo a se tomar uma nova posição, para que ele possa, no momento seguinte, aprender que no convívio social ele pode se isolar um período de tempo, conviver com outras pessoas, se observar, calar para escutar, falar no momento adequado. Isso é o espírito, isso é a evolução natural do espírito, que a gente ficará mais perfeito quando a gente aprender a lidar com essas capacidades. Costumo dizer sempre, o equilíbrio não é uma coisa que se estabelece sem que haja manifestação dos dois lados, né? Do positivo e do negativo. O equilíbrio acontece porque a gente aprende a utilizar das duas potências, das duas forças. Então a gente uma hora erra porque peca demais de um lado, tenta compensar e muitas vezes erra no sentido contrário, porque é da natureza do espírito aprender o equilíbrio, aprender como utilizar essas forças que muitas vezes são antagônicas, mas que só vão trazer para o indivíduo a capacidade de equilíbrio na medida em que ele conseguir manipular essas forças de maneira que ela seja benéfica, que ela seja produtiva. Último item desse capítulo, laços de família. E a pergunta número 773 diz assim: por que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que não mais precisam de cuidados? Por que nos animais, à medida em que o filhote evolui, cresce, para de reconhecer os seus pais como sendo da própria família e passam a viver vidas independentes? E a resposta: os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída, nada mais exige a natureza. Por isso é que os abandona a fim de se ocupar com os recém-vindos. E a gente já disse aqui que muitas vezes a gente fala, os animais muitas vezes demonstram mais amor que o ser humano. E a gente já falou sobre isso. Os animais demonstram instinto, eles demonstram um aprendizado que é o aprendizado de evolução e sobrevivência da espécie. Então eles cuidam na medida em que é necessário cuidar. Cuidam o tempo que é necessário para que os seus filhotes, para que a sua prole se desenvolva. E não mais do que isso. Diferente dos seres humanos, a gente cuida dos filhotes, desenvolve os filhotes crescem. Existe uma tendência dos nossos filhotes, dos nossos filhos, continuarem agregados, continuarem próximos, embora com uma vida social independente e única, porque passam a desenvolver suas próprias famílias, mas existe um desejo de proximidade, um desejo de compartilhamento que está na nossa capacidade de moral, que é a capacidade do homem da lei do amor. Então a gente aprende a amar aqueles que estão mais próximos e continuar com essa proximidade, com o amor relacionado aos nossos filhos, aqueles que são os parentes mais próximos. E assim esse laço de amor tende a crescer, né? São os filhos, são os tios, são os primos, são aquela família, começa a crescer a família de maneira que a gente possa ter
um vínculo de amor e de convivência com esses que são mais próximos, como um protótipo do que será a vida desenvolvida socialmente pelo espírito. Há de chegar um momento onde o espírito mais evoluído passará a enxergar toda a sociedade, todo o seu próximo, como sendo alguém que dedica e deseja amor e que deseja ter perto. Porque essa é a destinação do espírito, essa é a destinação de nós como seres espirituais, como filhos de Deus. Todo o princípio, todas as leis caminham no sentido de que a gente aprenda a desenvolver a lei do amor e da caridade, de maneira que a gente possa reconhecer todos os outros indivíduos como sendo seus próprios irmãos, como sendo aqueles que são mais próximos. Isso, nesse protótipo, começa na família, da família vai para a família estendida, da família estendida vai para a sociedade, da sociedade para o país, do país para o planeta, e assim a gente vai estendendo cada vez mais esse conceito de família, esse conceito de amor àqueles que são próximos. Isso é o natural que assim aconteça. Pergunta número 774. Há pessoas que, de fato, de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado de costumes sociais e não o efeito da lei da natureza. O que devemos pensar desse respeito? A resposta, diverso do dos animais, é o destino do homem, porque então querem identificá-lo com estes. Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e as famílias mais apertados tornam os primeiros, esses laços sociais. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que é esta forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos, como a gente está dizendo. Não é só, a gente não pode se comparar com os animais estão em uma escala de evolução diferente. Eles aprendem por indução, por um princípio que é instintivo e não por um desejo e por uma questão de livre-arbítrio. Ao homem é dado o livre-arbítrio, então ele começa, através do livre-arbítrio, entre tentando estar próximo ou estar longe, descobrindo que é melhor estar próximo e aprendendo a estar próximo é melhor, mais agradável, mais afável. Ele começa então a aumentar essa capacidade, mas por um livre-arbítrio, não por um instinto. Então a lei vai ensinando gradativamente o homem no seu desenvolvimento espiritual que ele deve estar mais próximo das outras pessoas, agregar através do leito do amor as outras pessoas e cuidar dos outros para que ele também se sinta cuidado e fazendo parte disso. Última pergunta, pergunta número 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta? Uma recrudescência do egoísmo. Embora a gente vive um instante onde tem uma certa tendência, pelo menos aparente, das famílias estarem se afastando, ou um foco mais no próprio indivíduo, no afastamento do convívio familiar, na medida em que a globalização faz com que a gente, muitas vezes, os filhos sejam disparados um para cada lado e a gente perca o convívio tão imediato das pessoas que são próximas, o que era mais comum nos tempos mais antigos, vamos dizer assim, a gente precisa entender que tudo isso faz parte da evolução e que muitas vezes, se descolar da família mais imediata acaba fazendo com que a gente, por necessidade do próprio espírito, acabe criando outros laços familiares para os lugares que a gente faz. Então, não significa... A família começa a se estender de maneira diferente. A gente começa a aprender a amar outros que não eram da sua família base, daquela família onde você nasceu e da qual você foi cuidado, a enxergar essas outras pessoas como irmãos, como sendo pessoas próximas. Então, é uma fase que passa a humanidade, que passa o desenvolvimento espiritual, para que a gente aprenda a se aumentar o laço, ampliar o laço de amor e de caridade para com as outras pessoas, para que a gente se enxergue como humanidade completa e não com diferenças entre, porque é da minha família, é da outra família, é de família diferente, porque é de uma nação diferente. A gente está sendo obrigado à convivência com várias nações, com várias pessoas, com raças diferentes, com estilos diferentes, com uma diversidade absoluta, para que a gente aprenda nessa convivência a desenvolver a lei do amor e da caridade, que fará com que a gente se desenvolva muito mais como espírito. E não, no meu ponto de vista, um retorno ou uma recrudescência do egoísmo. Isso, quando a pessoa fica muito isolada, se ela tender a ficar isolada em si só, aí sim, ela causa um problema para si, porque ela não se desenvolve como espírito,
mas vai, por consequência, por estar contra a lei divino-natural, numa próxima experiência, seja nessa existência ou numa existência futura, ter a necessidade desse convívio social mais ampliado. Então, o espírito, para se desenvolver, vai necessitar dessa vivência, que muitas vezes é necessária, através do livre-arbítrio, que a gente escolha o isolamento, para que descubra que o isolamento traz para a gente sofrimento, traz ausência, traz a falta, traz muitas vezes aquilo que a gente tinha antes e perceber que aquilo era muito caloroso, era agradável, era gostoso, então querer a volta daquela situação anterior, seja desenvolvendo isso com convivência com as outras pessoas ou não. Bom, a gente fica por aqui, a gente retorna então na próxima sessão com mais um capítulo do livro 3 das Leis Morais do Livro dos Espíritos. Até lá!